Hermanos queridos, buenos días. Es una alegría, es un placer en esta mañana de domingo poder ministrar para os hermanos uma vez mais. Estamos em este tema, como enfrentar a grande tormenta. Todo isso que estamos passando com coronavírus, todo o que estamos ouvindo, os números crescendo, as coisas passando, e podemos nos dar conta que as coisas têm a tendência de empeorar. Coisas piores vendrão. E queremos neste momento, basado na palavra de Deus, aprender com os irmãos e ensinar aos irmãos, porque também estamos aprendendo como enfrentar a grande tormenta. E isso temos que aprender com a palavra de Deus. Não com aquilo que eu penso, que tu pensa, o que a Bíblia nos ensina. E isto queremos ensinar nesta manhã, irmãos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Padre querido, Padre amado, te necessitamos, ó Padre, a todos os momentos. Quando Jesus disse, Senhor, em João 15:5, ele disse, sem mim nada podeis fazer. E essa é uma grande verdade. Sem ti não podemos fazer nada. Necessitamos de ti neste momento, Senhor, para que tu palavra, Senhor, chegue ao coração de tua amada igreja, chegue ao coração de nossos queridos irmãos. Padre querido, ajuda-me, capacita-me, Senhor, para levar tua mensagem, Senhor. Te necessitamos, ó Padre. Te necessitamos em todos os momentos de nossas vidas e principalmente agora, Senhor, em este momento, ó Pai, desta peste, deste vírus que está dizimando, Senhor, todas as nações, Senhor. Ó Deus, habla conosco e ensina-nos, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios. Hermanos, Pablo hablando, hermanos, não queremos que desconozca as aflições que sofrimos em la província de Ásia. Estávamos tão agobiados, bajo tanta pressão, que hasta perdimos a esperança de sair com vida. Nos sentíamos como sentenciados à la muerte. Hermanos, Pablo passando uma situação tão grande, tão forte, que ele usa esta expressão, barro tantas aflições, barro tanta pressão, que parecia que perdimos a esperança de vida. Mas logo em seguida, Pablo diz assim, pero isso sucedeu para que não confiássemos em nós mesmos, senão em Deus, que ressuscita os mortos. Hermanos, era tão grande a aflição que Pablo estava passando, a ponto de perder a esperança de estar vivo. Mas ao mesmo tempo, ele dá graças e diz, graças que isto passou, graças que isto está sucedendo. Sabe por quê? Porque eu me dou conta que eu não posso fazer nada e tenho que confiar em Ele. Irmãos queridos, e ele sigue dizendo, ele sigue hablando, e podemos fazer esta comparação que se cerca de que o que Pablo passou em aquele momento, o que estamos passando hoje, este vírus, aqueles que são infectados, a morte é quase segura.
mortes e mortes e mortes. Quando olhemos isto, está ao nosso derredor, nós outros moramos em Miami, outros moram em Homestead, outros moram ao norte da Flórida, em todos os lugares. Há pessoas que foram infectadas e perderam sua esperança de vida. E Pablo, diante de toda essa situação, ele nos habla o seguinte, em aquela época e para nós hoje. Ele, Deus, nos livrou e nos livrará de todo perigo de morte. Em Ele temos puesto nossa esperança e Ele seguirá livrando-nos. Pablo está falando que muitas outras vezes Deus o livrou de morte e seguirá livrando, se assim Ele desejar, porque Ele tem poder para isso. Ele pode permitir que cristianos e não cristianos sejam infectados, mas passe o que passe, Pablo está nos ensinando. Ei, acordem-se, ei, desperta. Ele nos ha livrado e Ele nos livrará do perigo de morte, se assim Ele desejar. E Ele sigue. Mientras tanto, ou seja, enquanto todo isso está passando, Ele diz, mientras tanto, ustedes nos ajudam orando por nós. A importância da oração em estarmos orando pelas pessoas, orando, pedindo misericórdia ao Senhor. Assim, muitos darão graças a Deus por nós a causa do dom que nos ha concedido em respostas a tantas orações. Tormentas, não? E Pablo sigue. Em 2 Timoteu 4,16, ele diz assim, uma outra situação em que ele passou. Em minha primeira defesa, nada me respaldou, senão que todos me abandonaram, que não lhes seja tomado em conta. Pablo se defendendo delante das autoridades romanas, delante dos judeus, aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam sempre com ele em todos os momentos, diz o texto, nadie me respaldou. Ou seja, todos me abandonaram, todos me traicionaram. Situação difícil, não? Muito difícil. Mas mira o que Pablo nos ensina. Pero é o Senhor, o Todo-Poderoso, estuvo a mi lado e me deu força. Toda essa situação que estamos passando, Deus está a nosso lado para nos dar a força. Mas temos que clamar e pedir e reconhecer, Senhor, estou débil, estou fraco, tenho medo, estou apavorado, Senhor, dá-me a força. E esta palavra se cumprirá em sua vida e minha vida. O Senhor está ao nosso lado e nos dá força. Aqui não digo que nos livrará da peste, ou nos livrará do sofrimento, ou nos livrará da morte, mas Ele nos dá a força para enfrentarmos toda e qualquer situação. Para que por meio de mim se llevara a cabo a predicação da mensagem e lo oyeron tantos los paganos como toda os romanos e a cidade. E fui livrado da boca do leão. Aquela situação tão catastrófica, tão dura, era como se fosse um leão que ia comer Pablo. Ele diz, Deus me livrou
da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me preservará para seu reino celestial. A Ele, a Deus, Criador do cielo e da terra, a Ele seja a glória por los ciclos dos ciclos. Amém. Queridos, Pablo passou situações difíceis, tormentas difíceis, momentos difíceis, mas Deus o fortalecia para todas as situações que ele passava. Irmãos queridos, mira o que está escrito. Não se nos promete libertar de todas as situações difíceis que enfrentamos, pero podemos estar seguros de que Deus escuta nossas orações e caminhará a nosso lado em todas as situações. Jesus, em certo momento, ele estava com seus discípulos e ele disse a seus discípulos, está em Marcos capítulo 4, esta passagem, esse dia, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, crucemos do outro lado. Deixaram a multitud e se foram com ele a la barca donde estava, e também o acompanharam outras barcas. Se desatou então uma forte tormenta, e as olas azotavam a barca, tanto que começou-se a hundir-se a barca de tanta água que estava entrando em la barca. Jesus me entra, enquanto todo isto estava passando, Jesus estava na popa, dormindo sobre um cabeçal. Assim que os discípulos lo despertaram, Maestro, gritaram, não te importa que nos ahoguemos? Ele, calmamente, se levantou, repreendeu ao vento e ordenou ao mar, silêncio, calma-te. E o vento se acalmou e todo se quedou completamente tranquilo. E depois de passar tudo isso, Jesus habla com seus discípulos. Verso 40. ¿Por que tiene tanto medo? Dijo a seus discípulos. Todavia não tiene fé? Eles estavam espantados e diziam uns aos outros, quem é este que hasta o vento e o mar lhe obedecem? Hermanos, estava com eles Jesus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Hijo de Deus. E toda aquela situação, desespero, Jesus acalma o mar, acalma o vento. Ele diz, por que tem tanto medo? Confie em mim, creio em mim. Se eu estou aqui na popa dormindo, nós outros passamos situações e estamos passando, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, é como se Ele estivesse na popa descansando e todos estão apavorados com medo e desviando seus olhos de Jesus, de Deus o Todo-Poderoso, e Ele diz nesse momento, creio em mim. Não tenham medo, eu estou no controle de todas as coisas. Há um hino muito lindo, maravilhoso, que habla sobre essa passagem bíblica que se chama Tenham Paz, quando alguém criou a letra, a melodia, a música, falando deste momento tão lindo, tão lindo. Hermanos, preparar-se para a tormenta. Como lo haremos? Como nós, como Igreja do Senhor, haremos para enfrentar
essa grande tormenta. Mira, Salmo 119, 105. Tu palavra es una lámpara a mis pies, es una luz em mi sendero. Vamos caminhar, vamos nos preparar para essa grande tormenta que há por venir, basado na palavra do Senhor. Irmãos queridos, nestes momentos de tormenta, a palavra de Deus nos dá a seguinte orientação para que eu, Jonás, e você, meu irmão querido, tenhamos todo o cuidado e vamos caminhar segundo a palavra do Senhor. Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conhecem muito bem: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, zelos, arrebatos de ira, rivalidades, dissensões, sectarismo, envidia, borracharia, orgias e outras coisas parecidas. Les advirto agora, como antes lo hice, que los que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. Hermanos, a palavra em destaque desses frutos da carne em este momento de tormenta se chama idolatria. Yes, sim, idolatria. Em esse momento, estamos agarrados em nossas coisas. Tenho que me preparar, tenho que me suprir, tenho que guardar plata. E isto se torna um ídolo para minha vida. Sem me importar com irmãos que estão passando necessidade. E eu tenho, mas isto é meu. Eu lo comprei, eu trabalhei. E eu tenho que proteger minha vida, minha família. E irmãos passando necessidade. E eu não estou fazendo nada. Isto se chama idolatria. Idolatria é eu poner em primeiro plano qualquer coisa, qualquer situação arriba de Deus, e eu estou idolatrando. Esta é a coisa mais importante para a minha vida, e Deus condena a idolatria, onde eu, Jonás, e você, meu irmão querido, que está tendo o suficiente em sua casa para compartilhar, para ajudar pessoas, seu vizinho, seu irmão, e você lo retém para ti. Isto se chama idolatria. E a palavra de Deus diz agora para nós: os idólatras não herdarão o reino do céu. Irmãos, e ele sigue em Efésios 5:5, porque podem estar seguros, Pablo hablando, podem estar seguros de que nada que seja avaro, es decir, idólatra, imoral ou impuro, tendrá herência em lo reino de Cristo e de Deus. Irmãos queridos, em Colossenses 3:5 diz: por lo tanto, hagam morir todo o que é próprio de sua natureza terrenal: imoralidade sexual, impureza, bajas pasiones, malos desejos e avarícia, la qual es la idolatria. E por estas coisas vem o castigo de Deus. Irmãos, temos que ter muito cuidado em que não nos tornemos idólatras do dinheiro, idólatras das coisas que temos. Este é meu, eu comprei, eu guardei. Não, isto se chama idolatria. Enquanto pessoas estão passando necessidade, pessoas estão sem trabalho, pessoas não têm entradas em sua casa. Que nós outros possamos estar atentos a estas situações e da riqueza que Deus tem nos dado, compartilhar com outros que estão em necessidade.
Você vai no mercado, pessoas abarrotando 4, 5 pacotes disso, daquilo, sem se importar que havia uma cola tão grande e que ela poderia ter corrido somente o suficiente para ela, mas ela necessita guardar porque não sabe o que vai passar. Isto pode passar contigo, isto pode passar comigo. Quando vamos ao mercado, lá tem, sei lá, 4 paquetes de queijo. E aí 3 pessoas atrás de mim. Eu corro os 4 paquetes para mim, porque posso me quedar sem. E o outro que está atrás, não me importa, não. Eu necessito de um, vou correr um, porque tem mais 3 pessoas atrás que necessitam. E isso passou comigo semana passada, quando eu fui correr o Evo, e pus o Evo em minha carro, 3 carritas de 12, e uma senhora logo atrás de mim com seu filho abriu a nevera e estava vazio, não tinha. Eu corri de meu carrito e dei para ela, e ela me mirou espantada e disse: está seguro? Sim, senhora, eu tenho 2, corre um para você. Está bem. E ela correu mais uma outra carrita que tinha allá. Hermanos, temos que vigilar para que não nos tornemos avaros, egoístas, pensando somente em uno. Hermanos, em 1 Timoteo 6:7, porque nada trajimos a este mundo, e nada podemos levá-lo. Assim que se temos roupa e comida, contentemo-nos com isso. Los que querem enriquecer-se caem em tentações e se volvem escravos de muitos desejos. Estes afanes insensatos e daninos hundem la gente em la ruína e la destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda classe de males. Por codiciá-los, alguns se han desviado de la fé e se han causado muitíssimos sinsabores. Hermanos, temos muitas pessoas em nossa própria igreja que não são dizimistas, que não dão dízimo, que não oferendam. Só pensam em ele. O dízimo, a oferenda, é uma bendição para sua vida. Quantas são as pessoas que necessitam de ajuda? E aí está a igreja para socorrer. É comida, é medicina e muitas outras situações. Hermanos, muitos estão sendo avarentos em este momento. Quizá você tenha dinheiro guardado na poupança, no banco, e tu diz: isto é meu, não comparto com nadie. Hermano, isto é avarento. Eu quero que tu sepa que tudo que tu tienes, tudo que eu tenho, vino da mano de Deus. O dinheiro foi hecho para bendecer minha vida e minha família e bendecir a outros que passam necessidades. Hermanos, nós outros não podemos caminhar desta maneira. Nós outros não podemos aguentar somente para nós outros com medo que amanhã vai faltar. Hermanos, se há alguém que está me ouvindo, em sua casa você não tem arroz, não tem frijole, e hace falta de alguma coisa, habla com nós outros. Eu, pastor Nery, pastor Cídio, pastor Bebeto, pastor Ricardo, chama-nos. E se tenho 4 paquetes, você vai levar 1, vai levar 2. Se você vai se quedar sem comer, eu também vou quedar sem comer. Porque eu posso estar bem, tranquilo, minha casa abastecida, tenho de todo, enquanto meu irmão, meu vizinho estão passando necessidade? Não! Isto não é correto. Se temos que sofrer, vamos sofrer junto. Se temos que ser bendecidos, vamos ser bendecidos junto. Você não sabe, como dijo Mardoqueu, a rainha Esther naquela época. Você não sabe se foi para este momento que Deus te pôs em esta posição para poder bendecer a outros. Agora, hermanos,
queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado en las iglesias de Macedonia. En medio de tantas pruebas, su desbordante alegria e sua extrema pobreza abundaram em rica generosidade. Soy testigo que dieron espontaneamente tanto como podiam e aún mais do que não podiam. Rogamos com insistência que les consideremos o privilégio de tomar parte em esta ajuda para os santos. Incluso hicieron mais do que se esperávamos, já que se entregaram a si mesmo, primeiramente ao Senhor, e depois a nosotros, conforme a vontade de Deus. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de graça entre ustedes, posto que já la haviam começado. Pero ustedes, assim como sobressaem em todo, uma igreja maravilhosa, uma igreja bendecida, em fé, sobressai em palavra, sobressai em conhecimento, sobressai em dedicação, sobressai em seu amor a nosotros, procurem também sobressair em esta graça de dar. Não é que esté dando-lhes ordens, senão que quero provar a sinceridade de vuestro amor em comparação e dedicação a los demás. Já conhecem a graça de nosso Senhor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, por causa de nosotros, se hizo pobre, para que mediante su pobreza, ustedes llegassem a ser ricos. Jesus era rico, multibilionário, trilionário, dono do cielo e da terra, rei, príncipe, todo-poderoso. Derrotou toda a sua riqueza, vindo em forma de homem, e se hizo pobre, e morreu por causa de mi pecado, por causa de su pecado. Em 1 João 1,14 diz assim: e o verbo se hizo homem e habitou entre nosotros, e hemos contemplado su glória, la glória que corresponde ao Hijo unigênito do Padre, lleno de graça e de verdade. Este é Jesus. De sua plenitude, hemos recebido graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mientras que a graça e a verdade nos han chegado por meio de Jesucristo. E esta graça maravilhosa é a salvação que Jesus nos deu. De graça não pagamos nada. Hermanos, da mesma maneira que Jesus se hizo pobre, deixou seu reino para morir por nós temos que amar ao outro, amar a tal ponto de compartilhar o que temos, para poder aliviar o dolor e o sofrimento de alguém que vai tocar em sua porta, vai te chamar por teléfono, vai pedir socorro. Não há algo como aquela passagem que Jesus hablando, que chegou aquela pessoa com frio, com hambre, e aquele homem disse: oh, vai-te em paz, vou orar por ti, para que Deus te caliente, te dê uma blusa e te llene sua pança. Não. Deus quer utilizar a você, Deus quer utilizar a mim, para poder suprir essas necessidades. Irmãos queridos, em estes momentos de tormenta, vamos pedir ao Padre que nos dê a força, nos fortaleça em este momento, para que Ele não permita que toda essa situação venha a generar em mim, em você, medo, pavor. Segunda coisa,
Vamos pedir ao Senhor que dê a mim e a você esse coração generoso de compartilhar, de ajudar, de aliviar sofrimento. Sim, temos que pedir a Ele, porque não temos esse coração. Somos egoístas, pensamos somente em uno. É Ele que pode operar em você e em mim esse coração dadivoso, esse coração generoso. Amém? Irmãos queridos, que a palavra de Deus exposta nesta manhã, predicada nesta manhã, encontre em tu coração um espaço e Deus pueda operar em você e operar em mim. Amém? Padre querido, Padre amado, alabado seja tu nome, por tu palavra, por tua orientação. Que tu, Espírito Santo, dê a nós este coração dadivoso, gracioso em compartilhar, em ajudar, em socorrer. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus nos bendiga, Igreja do Senhor Todo-Poderoso. Estranhamos ustedes por não estar em Naranja, estranhamos por não podemos abraçá-los, estranhamos porque não podemos estar junto, compartilhar um cafecito junto. Este é o momento em que estamos predicando por Deus e chegará o momento em que estaremos reunidos novamente. Amém? Deus nos bendiga. Tchau.